Shalom, que a paz e a misericórdia do soberano encontre a mim e a você neste momento e nos dê a sabedoria e o entendimento necessários para que possamos mais uma vez estar aí falando, e aprendendo sobre o que Deus quer para nós neste tempo, neste dia, o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele tem para falar conosco, e que possa ser um tempo muito bom, de um grande aprendizado para mim e para você. Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso, um Pai que cuida dos Teus filhos, que nos ama, que nos quer bem, um Pai amoroso, misericordioso, que nos exorta, que nos ensina, que nos deixou palavras de sabedoria, para que pudéssemos viver, ó Pai, da melhor maneira neste mundo, debaixo do temor a Ti, debaixo do conhecimento adquirido, ó Pai, através do estudo da Tua palavra e da aplicação das nossas vidas, ó Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor está sempre conosco, nos dando a direção, nos mostrando o caminho. E assim, ó Deus, temos condições de sermos libertos, ó Pai, de muitas coisas que existem neste mundo, ó Deus, e que são prejudiciais para o ser humano. Eu te agradeço de todo o meu coração. E peço, ó Pai, que o Senhor nos conduza neste tempo, ó Deus, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que bom, amados, saber que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, Assim como um pai amoroso cuida do seu filho. E um filho, ele requer muitos cuidados, não é mesmo? E são cuidados diferentes em cada fase da vida, não é? Em cada idade, em cada tempo. E nós, como pai e mãe, o que nós fazemos, O tempo todo nós estamos cuidando, orientando, aconselhando, Quando criança, o pai, a mãe que cuida do seu filho, cuida para quê? Para que o filho não fique doente, então, para isso, ele precisa ficar agasalhado, Ele precisa ser bem alimentado, de uma forma correta, com os alimentos corretos, Precisa se cuidar da higiene dessa criança, Quando somos meninos, os nossos pais, eles cuidam de nós para que nós não nos machuquemos, não é? Com certas brincadeiras, não brincando na rua, não brincando em lugares perigosos, para que não briguemos com os nossos amiguinhos. Então, ou seja, muitas coisas os nossos pais nos orientam a não fazermos, E isso tudo para nos proteger, para nos cuidar, para que nós possamos aí não sofrermos nenhum machucado, nenhum prejuízo. Por quê? Até certa idade, a criança ela não tem um senso de perigo, não é mesmo? Ela não tem um discernimento ao ponto de saber, o que é perigoso para ela e o que não é. Assim também, Deus faz conosco, Ele é o nosso Pai espiritual, E assim Ele cuida de nós como um filho. E em todo tempo Ele está nos advertindo sobre coisas, sobre lugares, sobre situações, sobre amizades, atitudes e tudo mais que possa nos prejudicar, que existem neste mundo. E por que Deus faz assim? Por que será que Deus age assim na minha vida, na sua vida? É porque Deus nos ama, não é mesmo? Simplesmente por isso. Ele cuida de nós porque Ele nos ama. E é muito bom saber, não é mesmo, que somos amados por Ele, E porque somos amados por Ele, é que Ele nos ensina, é que Ele nos repreende, Ele nos corrige, não é verdade? Nem pai corrige o seu filho por maldade, Ele corrige por amor, Nós corrigimos, nós cuidamos porque nós amamos.
nenhum de nós gostamos de ser chamado a atenção, não é verdade? Eu não gosto, você também não gosta, provavelmente, não é? Mas nós precisamos, né? Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser advertidos, nós precisamos ser aconselhados, né? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, não é? O que é discernir? Né? É perceber algo claramente, né? As diferenças, distinguir, diferenciar, não é? O certo do errado, o que é a ação correta, né? É compreender a situação, né? O conceito é saber, perceber as consequências de uma ação, né? É aquilo que a gente conversou, né? Ver nas entrelinhas, né? Ler nas entrelinhas, ver o que não está visível, entende? O livro de Provérbios, ele nos traz dezenas de ensinamentos, né? Dezenas de advertências, de instruções, as quais têm o objetivo de nos deixar alertas, né? Atentos aos acontecimentos ao nosso redor, entende? Acontecimentos estes ligados ao nosso coração, ligados à nossa razão humana, né? À nossa mente, aos prazeres que temos neste mundo, não é? Que são como armadilhas para a nossa vida, né? Como laços para os nossos pés. E é por isso que a sabedoria que nos é proposta, né, adquirir pela palavra de Deus, né, pela leitura da palavra e a aplicação dessa palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, ela é uma sabedoria divina, né? Ela não é uma sabedoria deste mundo, né? A sabedoria do livro de Provérbios, ela é uma sabedoria eterna, é para ser usada pela vida toda, né? Pela minha vida, pela sua vida. E aqui nos capítulos de 1 a 8, que foram os capítulos, né, que foram propostos para que nós lêssemos no decorrer da semana, né? O nosso propósito é ler um capítulo por dia, não é? Então, de domingo, né, a ontem nós tivemos 8 leituras, né? 8 capítulos para lermos, né? E cada capítulo nós fizemos a reflexão, né? Olhamos as palavras-chave ali que Deus propôs para nós ali em cada capítulo, né? E fizemos uma reflexão da aplicação daquilo na nossa vida. Então vejamos, ó. No capítulo 1, nós tivemos a introdução, né, do livro de Provérbios, com o tema, o propósito do livro, que era para se conhecer a sabedoria e a instrução. No capítulo 2, a abordagem ela foi sobre o valor da sabedoria, né? E entendermos e nos apropriarmos do temor ao Senhor, ou seja, dessa soberania sobre o ser humano, né? E assim encontrarmos, acharmos, né, o conhecimento de Deus. No capítulo 3, fala sobre o nosso coração, né? Para que o nosso coração guarde esses mandamentos, para que confiemos no Senhor e não em nós mesmos, né? E ainda nos ensina o porquê. Por que devemos fazer assim, né? Lá no versículo 12 do capítulo 3, né? Fala assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, por que ele nos ensina tudo isso? Porque ele nos ama e ele quer o nosso bem, né? Lá no capítulo 4, ele nos exorta a adquirir esta sabedoria, né? Ele não obriga a mim nem a você. Deus não nos obriga a nada, não é? Ele apenas nos estimula. Ele nos dá o estímulo, ele nos dá o ânimo a fazer isso, né? Nos encoraja para que façamos, né? Nos faz pensar sobre isso, né? Usando a persuasão, não é mesmo? Ele nos exorta e nos ensina o porquê devemos
aprender a sabedoria e colocá-la em prática, para evitarmos muitas coisas na nossa vida, né? E assim Ele poderá nos guardar, Ele nos conservará protegido, não é? Os versículos 5 e 6, não é? Do capítulo 4, vamos lá ler? Capítulo 4, versículos 5 e 6, vamos lá. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Ama-a e conservar-te-á. Veja, olha quão importantes são essas palavras para nós, né? Vão nos conservar bem, né? Guardados, protegidos. No capítulo 5, Deus nos adverte contra o adultério e suas consequências. No capítulo 6, Deus nos adverte, Ele nos ensina, né, quanto à nossa vida financeira. Ele nos orienta, nos admoesta, né, no que diz respeito a servir de fiador e os possíveis prejuízos dessa atitude, não é? Dos versículos de 1 a 5. Também nos adverte contra a preguiça e suas consequências, nos versículos de 6 a 11. E depois, nos versículos de 12 a 19, ele nos adverte contra a maldade do coração humano, não é? Nos apontando as consequências de cada atitude. E termina esse capítulo nos orientando e guardando, nos ensinando, né, a guardarmos os mandamentos. Por quê? Porque eles serão como lâmpadas, como luz no caminho da nossa vida, não é? E ela nos iluminará, nos guiará, nos conduzirá. Lá no verso 23, vamos ler? Então, capítulo 5, o versículo 23. Vamos ver aqui. Capítulo 6, tá? 23, vamos ver. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho para a vida. Veja, o caminho para a vida são as repreensões, né? Os ensinamentos que Deus nos deixa aqui para guardar a nossa vida. No capítulo 7, Deus nos traz a advertência contra a mulher adúltera e os perigos que aí rondam. No capítulo 8, Deus coloca o chamado da sabedoria. E o próprio Deus nos diz, não é? No versículo 4 do capítulo 8. A vós, homens, clamo. Deus clama a mim, Ele clama a você. No capítulo 5, ele fala, entendeis, ó inocentes, ó simples, a prudência. Né? Ele nos clama a entendermos essa prudência. E no capítulo 32, no versículo 32, ele fala assim, agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. O que é bem-aventurado? É aquele que desfruta das bênçãos de Deus, do divino, do soberano, né? Que eu e você possamos ser bem-aventurados na presença do nosso Deus, que nós possamos ouvir esses provérbios, ler, aprender, né? Empreender eles na nossa vida. E eu espero que essa palavra de provérbios, dos capítulos 1 a 8, que foi o que nós já vimos aí no decorrer da semana, né? Que esses provérbios de 1 a 8, eles tenham falado muito ao seu coração, assim como também falaram ao meu coração, acerca das atitudes e consequências dos assuntos concernentes, né, dentro desses capítulos. E agora eu convido você a fazermos nesta semana que se inicia hoje, né, a leitura dos capítulos de 9 a 16, fazendo aí uma busca pelas palavras-chave de cada capítulo, né? Refletindo sobre o tema, né? Sobre o que Deus está nos ensinando ali naquela passagem, o que Ele está nos exortando, e pedindo a direção do Espírito Santo, para que eu e você possamos compreender, aceitar e colocar em prática nas nossas vidas, né? E no próximo domingo nós estaremos aí conversando mais um pouquinho sobre o livro de Provérbios, tá bom? Que Deus te abençoe e uma semana aí cheia da graça
e do poder do soberano na sua vida, na minha vida, tá bom? Deus te abençoe. Linear, perdão e graça.